Esperar aqui o começo da gravação. Bom, começou. Boa tarde, pessoal. Hoje eu passei para vocês estudarem essa primeira sessão do capítulo 2, né, essas primeiras sessões do capítulo 2, que vai discorrer aqui sobre a definição de variedades, né? Eu já tinha falado um pouco disso para vocês. Alguém entrou agora com o e-mail de fora da UEL, tá? De preferência, usem o e-mail institucional de vocês, porque dessa forma eu não preciso ficar autorizando a entrada de vocês na sala, tá ok? Bom, como eu estava dizendo, eu dei um começo do curso no começo do ano, né? E agora a gente vai rever esses assuntos todos. Então, uma das coisas que eu quero rever com vocês, talvez um pouco mais com calma, já que a gente está fazendo essa aula extra, é o conceito de variedade diferenciada, tá? Eu passei aqui esse assunto para vocês, né? Essas primeiras sessões. Tem vários exemplos de variedades bem simples, unidimensionais, né? E era para vocês terem estudado aqui até a página 70, tá? Como é que está a compreensão de vocês? Vocês conseguiram ver o material? Vocês estão tendo dificuldade com inglês? Como é que estão sendo as coisas? Bom, professor, tudo bem? Tudo bom. Eu tenho muita dificuldade para ler esses textos, é puramente matemático, né? Uhum. Eu acho que ler livro de física é muito mais fácil do que ler isso daqui. Olha que esse é de física matemática, né? Se você for ler um de matemática pura, você vai ficar um pouco mais confuso. Deus do céu. Mas deu, eu acho. Tá. Pessoal, é uma habilidade que vocês têm que desenvolver, né? Principalmente quem tiver interesse em fazer física teórica, que é ler livros de física matemática e, eventualmente, conseguir pescar uma informação ou outra útil que tenha num paper ou num livro de matemática, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade, porque realmente é uma linguagem muito diferente do que a gente está acostumado, mas é bem útil saber conseguir extrair, pelo menos, a parte que tange aquilo que você está fazendo de um material puramente matemático, né? Então, mas assim, eu queria que vocês expusessem as dúvidas mais básicas para que a gente pudesse seguir aqui na ordem do capítulo, tá? Ou vocês gostariam que eu fizesse um sumário aqui do conteúdo, como eu fiz no curso de Eletro 1? Não sei, o que vocês preferem? Professor, eu gostaria que você fizesse um resumo, uma explicação resumida, porque em algumas partes, eu acho que por causa do inglês, eu acabei confundindo um termo com outro, não sabendo traduzir exatamente uma palavra, só para dar uma resumida no conteúdo para destravar essas Tá ótimo. Então, professor, outro falar. problema é que, às vezes, eu acho que eu concordo com a Cintia, seria bom uma resumida, mas às vezes tinha alguns termos que, às vezes, eu não conhecia e eu ia tentar entender o que era aquele termo, procurava a definição, daí na definição eu encontrava outro termo que eu não entendia, daí eu ia me encontrando nesse loop. Então, se você a gente poder ir mais a fundo em algumas definições ou termos que estão no livro, mas não está a definição em si daquele termo. Tudo bem. Eu acho que no material escrito que eu vou fazer para vocês, eu vou tentar, digamos, explicar superficialmente os termos que não tiverem muita importância, né? E aqueles que tiverem uma importância maior, eu faço uma conexão com coisas, né, de outros materiais, ou faço até uma explicação um pouco mais profunda, porque senão, de fato, vocês vão entrar numa cadeia quase infinita de material de matemática pura, né? Beleza. Bom, mais alguma colocação antes de eu fazer aqui o pequeno resumo? Não, né? Bom, então, o texto, ele é bem matemático, ele é razoavelmente matemático, ele vai definir aqui uma variedade como sendo um espaço topológico, né, e um conjunto de subconjuntos abertos desse espaço topológico com um mapa para um subconjunto do espaço Rn, né? Então,
Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um esboço interessante para vocês. Então, como eu tinha explicado já anteriormente para vocês, vocês têm uma variedade, que é um espaço complicado qualquer, né? A gente chama variedade M. Essa variedade, ela tem subconjuntos abertos, né? Esses subconjuntos abertos, eles têm interseção, não necessariamente, né? Mas você sempre pode encontrar... É sempre possível você passar de qualquer ponto da variedade para qualquer outro ponto da variedade através de subconjuntos que tenham interseção entre si, tá? Porque, justamente, a requisição dos subconjuntos serem abertos faz com que eles não possam se tocar só num ponto, né? Imagina, por exemplo, um círculo, um conjunto que é um círculo, mas ele não contém a borda, certo? É impossível que é impossível que esse círculo toque no outro círculo a partir só de um ponto na ponta, né? Porque como a borda não está contida, a única possibilidade é que a interseção seja um subconjunto também aberto, entendeu? Então, a requisição dos subconjuntos de um certo espaço serem abertos é justamente para que as suas interseções também sejam subconjuntos abertos, tá? Se alguém tiver dúvida em relação a isso, seria bom perguntar agora. E podem me interromper durante o resumo, tá? Então, a ideia da variedade é que você tem uma variedade. Nossa, é difícil ainda escrever com essa canetinha. E você tem um espaço que pode ser extremamente complicado, né? Ele não precisa ter nada a ver com o espaço tridimensional que a gente está acostumado. Ele pode ser, por exemplo, a superfície de um objeto como se fosse um donut, por exemplo. Né? Então, tem uma topologia engraçada, né? Porque você vê o donut, ele é, de certa forma, ele é um círculo aqui, eu tenho um outro círculo aqui, e aqui ele tem círculos aqui, né? Então, você pode ver que um laço que você faça no donut aqui não pode ser reduzido a um ponto. E um laço que você faça aqui também não pode ser reduzido a um ponto. Então, você tem dois grupos de homotopia, que é um termo que não vem ao caso aqui, é simplesmente o grupo de laços independentes que você pode fazer num certo objeto, né? Então você vê que a superfície desse donut ele não tem nada a ver com aquele R3 que vocês estão acostumados, né? Só que a ideia da variedade é sempre o que os matemáticos gostam de fazer, né? Que pegar um problema complicado e reduzir ele a uma sequência de problemas mais simples. Então como é que a gente faz isso? Então você tem essa sua variedade M, você tem um aberto e você pressupõe, né, está na definição da variedade, que para cada aberto você tem um mapa que vai ter uma relação de 1 para 1 entre pontos aqui e pontos de um certo Rm. Certo? Então, por quê? Porque Rm é super conhecido, né? A gente sabe derivar funções em Rm, a gente sabe conceitos de continuidade, de sequência, convergência, tudo isso é bem conhecido nas variedades Rm, né? E você, em princípio, não tem como definir, ou não saberia fazer isso de partida, em cima da superfície de um donut, né? Mas você fazendo esses mapas aqui, você consegue trazer todas as ferramentas que você desenvolveu de Rn de volta para sua variedade, né? Então, deixa eu pensar. Do ponto de vista prático, né, intuitivo, a variedade é isso, né? Então, você precisa também que, né, digamos que eu tenho esse primeiro aberto aqui, que eu chamei de U1, né? Ele é mapeado com o φ1 para um certo Rn. E digamos que eu tenho agora aqui, esse outro aberto aqui, que vai ser o U2, certo? Ele vai ser mapeado aqui para outro Rm, certo? E o mapa vai ser feito através de um φ2, tá? Então, eu preciso, para eu exigir que essa variedade seja diferenciável, ou seja, para que a noção de diferenciabilidade seja bem posta aqui nessa variedade, então eu preciso que φ2 bola φ1 menos 1, né? Essa aqui é uma função que ela toma valores, né? Esse x aqui é um ponto desse R aqui, né? E o resultado dessa função são pontos aqui, certo?
Ou seja, essa é uma função que carrega esse RM para a variedade, da variedade ela passa para outra carta, né? Usando essa composição de funções, e essa função desce aqui para a segunda RM. Né? Então, se essas funções aqui são funções de transição entre cartas, se essas funções forem diferenciáveis, né, vamos dizer infinitamente diferenciáveis, então você consegue definir o conceito de funções infinitamente diferenciáveis agora na variedade, certo? Porque mesmo que você conseguisse definir uma função diferenciável em RM, o fato de que se talvez a sua composição de funções de passar uma carta para outra, se isso não fosse diferenciável, significa que na transição de uma carta para outra, a função perderia aquela sua característica, certo? Então, assim, muito resumidamente, esse aqui é o conceito de uma variedade diferenciável, né? E por trás disso tem todas as definições matemáticas que estão no livro, né? Eu tentei extrair daqui a intuição para vocês, e o que é importante, né? O que é importante vocês saberem é que vocês vão ter abertos, e esses abertos, né, que são subconjuntos da sua variedade, tem mapas para RM, né, que são espaços, digamos, produtos cartesianos de retas reais, tá? Onde você tem a definição de cálculo que você já conhece bem posta, né? E você está usando esse mapa de um para o outro para carregar essas informações de volta para a sua variedade. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok. Então, antes dos exemplos específicos que eles dão, o resumo seria esse. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão totalmente perdidos? Mais ou menos. O meu problema é quanto às nomenclaturas. Eu confundo algumas coisas. Por exemplo, esses subconjuntos aí, eles são as cartas? Se chama cartas? Isso. Okay. E o Atlas seria... O conjunto dos subconjuntos. Conjunto dos subconjuntos, tá. Ó, deixa eu fazer um exemplo aqui prático. Quando você está trabalhando análise em R, né, na reta real, um subconjunto muito utilizado são os subconjuntos abertos conexos. Né? Sandra, então, também me confunde. Pode falar. Alô? Vocês escutam? Então, acho que quem estava falando caiu, né? Ele caiu. Sim. Bom, quando ele voltar, ele pergunta. Então, imagina que você tem a reta real aqui, tá? Então, você pega aqui conjuntos dessa forma, certo? Esse conjunto aqui, não sei se vocês... Tá ouvindo agora? Tô, mas está cortando. Bom, eu vou continuar. A hora que você conseguir falar de forma que eu entenda, eu tiro suas dúvidas, né? Então, por exemplo, imagina que isso aqui é a origem, né? Então, esse subconjunto ele pode ser isso aqui, -1 e 1, certo? Vou chamar esse cara aqui de U1, tá? Isso aqui é um subconjunto aberto, porque ele não inclui nem o -1 nem o 1, né? Vocês devem ter estudado isso em cálculo 1, eu imagino, né? E você pode ter um conjunto U2, né? Que vai ser meio a 3 meios, por exemplo. Tá? Você pode ver que você tem uma interseção entre U1 interseção U2, que vai ser meio a 1, né? Certo? Esse tipo de coisa está claro para vocês? Sim, eu acho. Agora imagina... Eu posso perguntar rapidinho? Pode perguntar, sim, claro. No texto, ele fala várias vezes sobre essa noção de... Porque você está falando, é um subconjunto aberto que você está pegando aqui, né? Isso. E tem 3 palavras no texto que ele acaba usando, que é de fechado, compacto e bounded, que eu não sei. Bounded seria... Bordado? Bounded Não. seria limitado. É limitado. Isso. Ah, certo. Então, isso tem porque aberto
eu imagino que seria o oposto de fechado. Isso. E qual que é a diferença entre as três palavras? Porque pelo que ele está falando, elas não são a mesma coisa. Um subconjunto ele pode ser compacto, fechado e limitado. Olha, para não complicar a discussão, eu acho que o que importa para vocês é o conceito de aberto e fechado, tá? E a gente poderia estudar o conceito de aberto e fechado em espaços topológicos, que aí você abstrai esses conceitos, mas eu acho que não é útil para vocês nesse momento, tá? Na verdade, seria algo que se eu ensinasse para vocês, vocês não estariam em lugar nenhum nesse curso, então não sei qual a utilidade que poderia ter. O que é útil para vocês é entender o que é um aberto e o que é um fechado, certo? E aí eu simplesmente recorro aqui aos conceitos que vocês já conhecem, que é o subconjunto aberto, que é quando ele não inclui essas bordas aqui, tá? E o fechado é simplesmente quando inclui, ou seja, se eu tivesse um subconjunto que é assim, 1, 3, certo? Você pode ver que o conjunto 1, ele é um conjunto fechado também, ele tem um elemento só dentro desse conjunto. Sim. Então você vê que os conjuntos fechados, eles têm essas características, tem características bem distintas dos conjuntos abertos, tá? Quando você inclui a borda, por exemplo, você tem a interseção desse conjunto com esse conjunto aqui, por exemplo, mesmo que esse aqui toque esse outro num ponto só, que é uma coisa que você não tem aqui. Por exemplo, se eu pegasse outro conjunto aberto aqui, ó, a interseção deles ia ser 0. Sim. Porque a borda não está lá. O fato da borda não estar contida, ela muda totalmente a característica do seu conjunto. Tá? Certo. E claro que, como eu falei para vocês, esse conceito que se criou e foi inventado nesse ambiente que eu estou mostrando para vocês, ele foi generalizado e amplificado pelos matemáticos no que se chama de espaços topológicos. Que eles tentam extrair a essência do que é ser um conjunto aberto. Né? Então, na verdade, quando você constrói um espaço topológico, você pega um conjunto e você diz agora, de partida, quais são todos os subconjuntos abertos. Ou seja, é uma definição. O conjunto aberto passa a ser uma definição. Então, você poderia criar uma topologia complicada para o seu espaço, né? Que seria a topologia em que os conjuntos abertos agora são aqueles que a gente chama de fechado normalmente. Né? Então, você pode ver que o negócio se complica rapidamente e de forma desnecessária para a gente. Tá? Uhum. Então, pensa o seguinte, um aberto é um intervalo sem bordas em R. Se você tiver em R2, você pode pensar que um aberto aqui é um círculo preenchido, tá? Que não possui a borda. Certo? Então, as mesmas características que esses conjuntos abertos aqui têm, esses daqui também vão ter. Certo? Então, basicamente, o que está acontecendo é que o que quer que seja essa coisa aberta aqui, ela tem uma contraparte na variedade. Ou seja, na variedade, você tem um subconjunto aqui, que é mapeado aqui. Certo? Você não sabe direito o que é esse pedaço de coisa aqui, né? Esse pedaço da variedade. Mas você carrega todas as informações topológicas que tem nesse conjunto aqui de volta para a variedade no momento que você diz que esse mapa φ1 aqui, ele é contínuo e de inversa contínua, né, e diferenciável. Então, quando você faz isso, você está dizendo então que esse pedaço da sua variedade carrega as mesmas informações que esse aberto do seu R2. Então, como eu estava explicando para vocês, que eu acho que a grande lição daqui é a definição de variedade é uma maneira de carregar para um ambiente mais complexo aquilo que a gente já sabe nos espaços Rn. Tá? Eu estava respondendo uma outra dúvida também, mas eu acho que eu me perdi no meio do caminho. Se vocês puderem me lembrar, eu posso voltar de onde eu parei. O Jefferson escreveu a dúvida dele no chat, porque ele não estava conseguindo falar. Uhum. Deixa eu ver aqui. Tá, o Jefferson perguntou qual o nome que se dá para isso aqui. Né? Ou seja, você tem a variedade, na variedade você tem um subconjunto I, digamos, e você tem esse mapa φI aqui, né? Que vai para o Rn, né? Essa variedade N. Esse par, o I, φ
que I, se chama de carta. Tá? Então, existe um certo abuso de linguagem, porque às vezes você vai chamar só o mapa de carta, né? Às vezes você vai chamar os dois de carta, mas geralmente essa ambiguidade ela não traz nenhuma complicação, né? Porque esses dois elementos aqui, eles estão sempre associados um ao outro. Então, quando você se refere a um, você implicitamente está se referindo ao outro. Então, você usar a mesma nomenclatura para os dois é razoável, né? Isso resolve sua questão? Acho que sim. Professor, Hum, eu tô com uma dificuldade de entender a definição de atlas completo. tá. Bom, agora imagina que você tem um conjunto desses caras aqui. Ui. Você tem um par ordenado, né? E agora você tem um conjunto desses pares ordenados, tá? Então, lembra da reta real que eu estava falando para vocês? Eu tenho aqui uma reta real, né? Eu tenho um aberto aqui. Digamos que isso aqui já seja infinito e aqui seja menos infinito, né? E aqui mais infinito, né? Aqui é mais infinito, aqui é menos infinito, tá? Então, digamos que eu tenho um subconjunto que uma das bordas dele é menos infinito, né? E esses subconjuntos aqui, eu tenho um mapa para ele, para cada um deles aqui, tá? Eu tenho outro aqui. Então, se esses subconjuntos aqui são tais que a união sob o índice I de todos os UIs seja igual ao meu própria reta real, eu tenho um atlas completo. Certo? Mas é que ali no livro que passou, ele primeiro define um atlas que ele cobre toda a variedade M, ali no item A, se foi isso que eu entendi, pelo menos. E ali embaixo, ele define atlas completo. Ele é dito completo se ele é máximo. E então, todo atlas que existe é completo? Não. Não. Você disse, nem todo atlas é máximo, sim. É só para você... Isso aqui é como é que se diz? É um detalhe matemático que não é muito importante, né? Então, basicamente, está dizendo que você quer o atlas que tenha todos os subconjuntos possíveis, certo? Porque se ele tem todos os subconjuntos possíveis, ele não pode ser contido, né, estritamente contido por um atlas maior que ele. Ou seja, imagina que eu peguei esse atlas aqui. Digamos que o meu atlas seja esses subconjuntos que eu desenhei aqui, tá? Esses são os subconjuntos que eu desenhei, tá? Eu posso desenhar infinitos outros, né? Mas digamos que eu defini esses aqui. Esses aqui já são suficientes para cobrir toda a variedade, tá? Mas eles não são completos. Esse subconjunto não é completo. Não é máximo, né? No sentido de que eu posso ter um subconjunto, um conjunto de subconjuntos que contém esses mesmos caras e mais um outro que eu não desenhei aqui, certo? Então, é só para você... Isso, na verdade, quando está provando alguns teoremas é útil, mas assim, para nós não vai ser, tá? É só para você ter certeza que o seu atlas contém todos os possíveis subconjuntos que você pode criar na sua variedade. Beleza, obrigado. Professor, no livro, quando ele está definindo o M, ele diz que ele é conectado, que é a tradução direta do inglês, e ele também é um espaço topológico de Hausdorff, acho que é o nome. Isso aí seria só mais um detalhe, assim, que você falou que não acaba sendo muito útil, mas o que é exatamente tudo isso? Não ficou muito claro para mim. Tá, basicamente, imagina que eu faço... eu não vou dar a definição matemática, mas eu vou tentar dar uma intuição do por que ele está falando dessas coisas, tá? Principalmente conectado. Eu posso ter uma variedade que é assim. Eu tenho um subconjunto aqui e outro subconjunto aqui.
tá? Eu tenho... E aqui, a minha variedade M vai ser a união de M1, união M2, tá? Então, nada me impede de criar uma variedade que é assim, certo? Só que ela não é conectada no sentido de que eu não posso andar continuamente de um ponto dessa variedade para um ponto dessa variedade aqui. Certo? Então, intuitivamente, a noção de ser conectado ou não tem a ver com se existem pedaços da variedade que não podem ser ligados continuamente com essa outra parte da variedade, né? Porque aqui, na prática, do ponto de vista físico, se eu tenho um problema que é assim, na verdade tem 2 espaços, então não faz sentido eu trabalhar isso como se fosse um espaço só, né? Então, é melhor eu trabalhar individualmente com esse espaço aqui e depois com esse espaço aqui, né? Sem fazer essa complicação de trabalhar com eles ao mesmo tempo. Certo? Hausdorff tem a ver que como os seus pontos que estão infinitesimalmente próximos podem ser separados, certo? É uma outra noção. Quer ver? Eu posso até mostrar para vocês, mas... Ele vai definir lá no começo. Você diz que o seu espaço é Hausdorff. Se para qualquer 2 pontos aqui, a gente está na sua variedade aqui, tá? Eu pego 2 pontos da minha variedade e sempre vai existir 2 abertos que pegam o ponto, que contém o ponto, tá? E que tem uma interseção diferente de 0. Certo? Porque você quer evitar que existam 2 pontos aqui, tá? Que você não consiga fazer isso, né? Que seria uma coisa bem estranha. Tenta imaginar 2 pontos numa variedade, ou pelo menos no R ou no R2, em que você não consiga traçar em torno deles círculos que tenham superposição entre si. Tá? Como eu falei, isso aqui é uma né? Não, desculpa, eu estou falando ao contrário. Hausdorff é quando você consegue colocar os 2 abertos em torno dos pontos. Mas isso não é só eu pegar uma vizinhança pequena o suficiente que eu consigo fazer isso? Então, na verdade, quando você está fazendo isso, você está exigindo que seu espaço seja de tal forma em que sempre existe uma vizinhança infinitesimal entre 2 pontos com uma separação finita entre eles. Entendi. É que, para mim, fica muito difícil imaginar uma situação que não é assim. Sabe? Se eu pegar Imagina o seguinte... suficiente... existe uma... Imagina que você pega a reta real. Tá? Agora, ao invés de você usar a topologia usual, que é a topologia desses subconjuntos abertos aqui, eu faço o que eles chamam de topologia discreta. A topologia discreta eu falo o seguinte: todos os subconjuntos da reta real, todos eles são subconjuntos abertos. Tá? Então, esse subconjunto aqui vai ser aberto também. Por definição, tá? É uma topologia diferente. Né? Então, nesse caso, o subconjunto 1, tá? E o subconjunto 2, não, nesse caso... Tá, espera um pouquinho. Deixa eu tentar dar um exemplo para isso. Um exemplo do espaço que não tem separação de pontos do Hausdorff, né? É que os pontos estão colados, mas não tem distância entre eles. Por exemplo, se eu pegar um conjunto dos números naturais, isso acontece, é bem óbvio de ver que isso acontece, né? Porque eu posso pegar o 1, o conjunto que só tem o 1, e o conjunto que só tem o 2, e é impossível traçar um aberto entre eles que não tem interseção entre eles, certo? Imagina que eu peguei o conjunto dos números naturais, né? De 1 a infinito
inteiros, né? É impossível eu pegar um subconjunto deles, qualquer que seja agora, mesmo independente da topologia, que contenha esse ponto 1 e esse ponto 2, né? E que não tem interseção entre eles. Entendi. Ficou claro? Ficou. Mas assim, não é... Entendi. Ficou Mas claro. justamente, eu nunca vi alguém trabalhar com um espaço que não tem essa característica, entendeu? Por isso que eu nem lembrava direito disso, porque eu li há muitos anos atrás e nunca mais precisei mais mexer com isso, né? Então, eu real não consigo imaginar eu trabalho, tipo, a gente fazendo isso na física, ao menos não faz sentido até então. Agora, toma um pouco de cuidado, porque pelo menos é bom saber, pelo menos superficialmente do que se trata, porque digamos que você vai trabalhar agora com looping quantum gravity. Em looping quantum gravity você começa a questionar, inclusive, a topologia do seu espaço, né? A continuidade do espaço, todas essas coisas que se modificam, né? E aí, quando você vai para esse tipo de análise teórica super avançada, aí pode ser que parte da resposta do seu problema que você está tratando more justamente numa dessas hipóteses que você está fazendo e que são naturais e que ninguém questiona, entendeu? Mas, de fato, é um negócio que é até difícil imaginar um exemplo. De cabeça, agora, eu acho que eu não consegui fazer um bom trabalho. Eu acho que... Mas deu para entender, professor. Obrigado. Beleza. Gabriel, quer perguntar alguma coisa? Não, professor, eu ia falar um negócio, mas Bom, fica à vontade, se você quiser tirar sua dúvida ou comentário. Professor, eu tenho uma perguntinha com relação... eu estou procurando um exemplo, na verdade, né? Porque do homeomorfismo, difeomorfismo, né? Que eu tenho, então, duas variedades e essas duas variedades... eu consigo transitar entre essas duas variedades a partir de uma função. Isso. Você tem um mapa entre elas. É que geralmente a gente usa a função, a gente geralmente usa para mapas que envolvem o espaço R, né? Espaço real. Mas tudo bem. Certo, mas então, por exemplo, se eu tenho uma... Ok, então a função eu vou usar para estar falando quando eu estou indo para o espaço Rn. Então tem uma variedade M qualquer e uma outra variedade N, como ele está dando aqui no exemplo. E eu tenho uma função que ela é contínua indo de M até N, e a inversa dela também é contínua. Isso. Aqui ele chamou de quê? De F. Ele chamou de F, isso. Tem um momento que ele fala, bem no final dos últimos comentários, ele fala que se duas variedades são difeomórficas, eu acho, elas então são equivalentes, por serem as mesmas variedades. Então elas são iguais. É isso que ele está querendo dizer. Se eu conseguir achar uma função que faz isso de uma variedade para outra, e essa função ela cobre todos os pontos e ela como está falando que ela é bijetora, então essa variedade é a mesma, uma e a outra. Deixa eu transformar isso numa pergunta para você, tá? Imagina que eu estou trabalhando com a sequência de pares ordenados dessa forma aqui, tá? Esses pares ordenados, eles têm definição de soma, tá? De forma que isso aqui vai ser A mais alfa, B mais beta e C mais gama, tá? Então, tem esses pares ordenados com essa regra de soma aqui, tá? Agora, eu tenho os polinômios de ordem até quadrática, tá? Então, eu tenho, por exemplo, A mais BX mais B x mais C x quadrado, né? Eu posso somar esse polinômio com outro, né? Que vai ser alfa mais beta x mais gama x quadrado, e isso vai ficar uma coisa super simples aqui, né? A mais alfa mais beta mais B x
mais... Nossa, é difícil escrever na borda. C mais gama x quadrado. Certo? Então, esses dois exemplos aqui, eles são exemplos, né, de espaços vetoriais, né, que têm uma relação de 1 para 1. Ou seja, toda vez que você tiver um vetor, um trio ordenado de números reais aqui, sempre vai existir um polinômio cúbico, um polinômio quadrático, né, que tem os mesmos coeficientes que aparecem aqui nesse par, nessa trinca ordenada aqui. Né? Então, do ponto de vista da álgebra linear, esses dois espaços, eles são isométricos. Não, isométricos se tivesse uma métrica também, né? Eles são... Difeomórficos. Não são difeomórficos, porque eu não introduzi... Eles são homeomórficos, tá? Então, eles são o mesmo espaço? Não? Mas eles têm todas as mesmas características. Sim. Então, é exatamente a resposta. M e N aqui, eles não são o mesmo espaço, mas eles têm exatamente as mesmas características. Certo. Do ponto de vista da variedade diferenciável, né? Quando você vai trabalhar, por exemplo, com cosmologia, usa-se muito o conceito de métrica de Friedmann. Né? A métrica de Friedmann ela é uma aproximação da métrica que descreve o espaço real. E como a gente faz isso? A gente coloca uma segunda variedade, que é uma variedade de referência. Ela é difeomórfica em relação à variedade física, certo? Mas elas não são a mesma coisa. Uma, ela serve para representar um universo idealizado, e outra serve para representar um universo de verdade. Né? Então, por mais que elas tenham todas as mesmas características, elas podem ser fundamentalmente coisas diferentes. Ah, que demais. Certo. Então, em um contra-exemplo, por exemplo, seria o exemplo que ele deu aqui do S1. O S1 e os reais, por exemplo. Eu tenho uma função que vai da minha S1 para o plano real, porém a inversa não é contínua, então eu não tenho um difeomorfismo. Exatamente. Ah, entendi. Ok, obrigado. E o exemplo de Friedmann é muito legal também, gostei. Professor, pode falar. Eu tô com dificuldade para entender, para visualizar a função projetada, eu acho que esse é o nome. É a quarta definição na página 63. Eu entendi o que ela faz, que ela dá a coordenada, a miésima coordenada do mapa, da carta, do mapa, só que eu não consigo visualizar ela. Tá, vamos conseguir, então. Tá, então eu tenho aqui a minha variedade. Tá? Os pontos dessa variedade aqui, eles não têm coordenadas na própria variedade, né? A variedade, ela é, digamos, a coisa abstraída, né? Então, quando você vai falar de coordenadas, você tem que falar de um aberto dela, você vai falar do mapa desse aberto para cá, né? E aqui sim você tem coordenadas. Certo? Aqui é o seu RM. Agora imagina que você tem uma F, deixa eu ver qual a nomenclatura que ele usa. Ele usa φ, né? Eu tenho agora uma função φ, né? Que mapeia pontos da variedade em R. Tá? Essa função φ, ela pode ser definida de uma forma abstrata e geométrica, tá? Às vezes as pessoas introduzem elas assim. Por exemplo, eu posso dizer que φ, ela é uma função que, quando atuando num certo aberto, ela é igual a 1, né? E quando ela atua em qualquer ponto da variedade, tirando esse aberto, ela é 0. Certo? Você vê que aqui, ó, é uma definição que não envolve coordenadas, tá? Essa definição aqui não envolveu nada de coordenada. Essa é uma definição abstrata para a minha função. Tá? Eu poderia ter outras definições abstratas assim. Só que eu posso pegar essa função aqui e posso calcular ela agora usando coordenadas em RM, né?
Porque agora eu tenho, digamos, a minha carta φ, vou chamar essa carta só de φ, por simplicidade, né? E eu posso calcular essa combinação de φ, que pega pontos de M e leva em R, né? E componho com a carta invertida aqui, que agora pega pontos X, que são pontos de RM, e leva em R. Tá? Então, essa composição aqui, ela é aquela função que você está acostumado. Aquela função lá que, digamos, vamos chamar esse cara aqui, ele chamou como? Ele botou só um mi ali, mas... tá. Vamos chamar de mi, então, para simplificar. Essa função aqui, ela seria uma função assim, ó. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, que talvez seja essa a confusão. Você quer saber sobre essa função específica que ele está falando aqui, ou você quer saber da representação local geral de qualquer função? Eu acho que é dessa específica. Tá. Mas não tenho certeza Então, tá. também. Eu achei que era o caso geral, tá? No caso geral, vale o que eu estou falando aqui, tá? Então, deixa eu até apagar esse mi que eu botei aqui. Eu poderia chamar... eu poderia chamar de f de x, né? Essa função que é igual a φ composto com φ menos 1 de x, tá? Então, sai de Rm, vai para a variedade, e da variedade vai para R através do φ. Isso aqui dá uma função f de x, tá? Então, essa f de x, digamos que isso aqui seja um círculo, aberto numa variedade bidimensional, então dentro do círculo ela é 1 e fora do círculo ela é 0. Certo? Só que aí ele está falando de um conjunto especial de funções. Tá? Então, digamos que eu tenho agora a variedade, e esse conjunto especial de funções é super importante, que agora que eu entendi por que você está perguntando sobre ele. Né? Eu tenho a variedade M, eu tenho um subconjunto U, tá? Eu tenho minha carta φ, e eu tenho agora aqui a minha variedade. A minha variedade não, meu Rn. Tá? Ok. Agora, imagina o seguinte. Se eu pego um ponto P da variedade, certo? Φ de P é o quê? É um ponto, eu vou chamar com x seta aqui, é um ponto do meu Rm, tá? Agora, digamos que a gente defina uma função projeção que ela atua num par ordenado, numa sequência ordenada, né? Deixa eu botar aqui. Digamos que era uma função aqui do x. E ela seleciona daquele par ordenado a miésima componente, que eu vou denotar assim. Tá? Então você vê que o mi é um conjunto de m funções que atuam em Rm e levam a R. Tá? Então você pode sempre pegar essa composição, U, Mi, bola, Fi, né? Que é uma função da variedade, não mais em Rm, mas só R agora. Ou seja, essa composição aqui, ela pega a miésima componente da carta Φ da variedade em R. Melhorou? Ou você quer um exemplo? Melhorou. Deu para entender já. Obrigado. Ah, beleza. Professor, Pode falar. agora que você comentou de um exemplo, eu acho que eu fiquei interessado, porque para mim essa função de projeção ela parece uma coisa meio mágica, que você simplesmente pega aquele ponto que o mapa puxou do ponto P da variedade, é um ponto nos reais agora. Ela simplesmente pega esse negócio e quebra em componentes.
Tem uma função matemática que faz isso? Eu não... É porque eu entendo porque é abstrato, porque de fato é. Eu vou dar um exemplo com uma função conhecida, tá? Um instante só. Sem problema. Pronto, desculpa. Então, um exemplo aqui prático é o seguinte. Digamos que eu tenho um vetor x, tá? Que ele vive no meu Rm, tá? E eu defino nesse meu Rm um produto interno, tá? Eu defino um produto interno e eu tenho agora dentro dele os meus versores, lembra? Eu posso definir assim, meu x e chapéu, tá? Então, esse meu umi, ele não é nada mais, né? O i de x, eu posso definir ele como sendo simplesmente x escalar x chapéu. Eu estou usando só x aqui. Deixa eu fazer o seguinte para não complicar tanto a vida. Eu vou chamar esse cara aqui como eu chamo no, né, o EI chapéu. Né? Então, o UMI, desculpa, ele não é nada mais do que o produto interno do x seta com o meu versor, com o meu miésimo versor. Tá? Então, eu só eu só fiz uma definição desse projetor em termos de objetos matemáticos que vocês já conhecem e estão acostumados. Mas, em princípio, você não precisava fazer isso, tá? Você sempre pode falar que você tem uma função que seleciona... Veja, que aqui é uma função que, se você quiser ser bem completo, o seu U, ele é uma função que ele vai agir, né? Ele vai agir no subconjunto dos inteiros que contém 1, 2, até m, né? E num elemento de um espaço vetorial aqui. Ou para simplificar, no Rm. Então, você vê que essa função ela tem um argumento discreto e um argumento de Rm. Então, ele está levando um número entre 1 e m e um vetor, um ponto em Rm, em um número nos espaços reais, no conjunto dos números reais. Sim. Melhorou ou piorou? Meio que você define alguma coisa, né? Exatamente. Não, saquei. Não, fechou. Valeu. Professor, ainda nesse exemplo, você está me ouvindo? Tô ouvindo, sim, pode falar. Ainda nesse exemplo, você colocou um conjunto de índices ali. Acho que é a primeira vez que eu vi, tipo, quando eu tenho uma estrutura desse tipo, eu posso considerar esse conjunto de índices como um domínio mesmo para minha função? Pode sim. Ok. As pessoas, assim, você não precisa fazer isso, né? Mas em alguns casos pode simplificar a sua conta. Ok. O que eu quero dizer é o seguinte, está implícito que aquilo ali é uma função discreta no conjunto de índices, né? Mas em alguns casos, por exemplo, quando a gente for trabalhar com série de Frobenius, que a gente vai ver mais para frente, você vai ver que muitas vezes você vai estar agindo num conjunto de índices que vai tomar valores, por exemplo, só nos inteiros pares, ou só nos inteiros ímpares, né? Porque, por alguma razão, os coeficientes da decomposição de uma função em série de Frobenius, os coeficientes ímpares são negativos, positivos, assim por diante. Desculpa, são zero, ou são diferentes de zero, assim por diante. Então, aí fica... Você depois fazer transição, né? Porque às vezes você quer transitar para uma série que tem outra característica, então você saber exatamente qual conjunto de índices que é o domínio daquela sua função é importante. Legal, obrigado. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Peraí. Aqui, na definição 2.2, na página 64, no finzinho, ele define subvariedade.
eu não entendi o que é uma subvariedade e não entendi o que as equações que ele colocou aí significam. É importante para a gente saber? E se sim, você pode me explicar? Aham. Deixa eu só ver a definição direitinho para eu não me apressar igual eu fiz da outra vez. Tá, tá ok. Então, a ideia é a seguinte. E isso é extremamente útil se você for trabalhar espaço de Minkowski, relatividade restrita, relatividade geral, cosmologia, física de partículas. Na física de partículas, você vai ver muitas pessoas falando que alguma coisa aconteceu on-shell ou off-shell, né? Então, o que acontece? Você tem... Eu vou dar o exemplo de física de partículas que eu acho que é mais claro aqui. Tá? Então, digamos o seguinte. Você está trabalhando com um problema relativístico, né? Então você tem aqui o quadrimomento que descreve uma certa partícula, né? Então, vocês lembram o que é momento, né? Vocês já viram o que é quadrimomento? Eu imagino que seja só colocando tempo na parada. Mais ou menos isso. Então, digamos que a gente está no espaço que só tenha 2 dimensões espaciais, tá? Então, o meu quadrimomento, ele vai ter... Esse cara aqui não é nada mais que o momento na direção x, esse cara é o momento na direção y, e esse cara aqui é a energia, tá? Então, isso aqui, essas três componentes se juntam, certo? Num quadrimomento, né? Só que eu tenho a seguinte característica. Menos p quadrado, P0 ao quadrado, mais P1 ao quadrado, mais P2 ao quadrado, é igual a massa ao quadrado. Tá? Isso aqui é a definição de massa inercial do seu problema. Né? Então, na verdade, eu não tenho liberdade de estar em qualquer ponto desse espaço. Oi, pode falar. Desculpa, não está faltando mais uma componente? Ou você está considerando, tipo, um plano que eu não estou entendendo? É isso, eu estou considerando um plano. Eu estou supondo que o meu espaço só tem duas dimensões espaciais, só para eu conseguir desenhar aqui com simplicidade. Né? Isso não vai mudar nada o resultado da análise. Uhum. E aqui tem um menos, tá? Então, esse cara aqui a gente chama de um vetor tipo tempo, tá? Ele descreve partículas reais, né, de massa m. Ok? Se vocês quiserem ver aquele conceito de massa relativística e tal, ele não é essa massa aqui, aquela massa que depende da velocidade, né? Essa aqui é aquela massa que é invariante. Né? Essa composição dos momentos aqui, ela é uma composição que é invariante sobre o grupo de Lorentz. Né? Então, ela é uma definição, é a parte do quadrivetor que não depende de sistema de coordenada, de sistema de referência. Né? E ele dá justamente a massa da sua partícula. Então, na verdade, se vocês forem ver, esse cara aqui, ele te dá uma superfície que mora aqui, assim. É uma superfície hiperbólica. Tá? Essa superfície aqui, toda partícula de massa m está presa nessa superfície. Ela nunca sai dessa superfície aqui. Porque essa soma aqui, né, de menos p quadrado, p0 quadrado, mais p1 quadrado, mais p2 quadrado, é sempre menos m quadrado. E se a sua partícula tiver a massa do elétron aqui, vai ser sempre a massa do elétron aqui. Então, esse cara aqui, ele te dá uma subvariedade. Certo? Por que agora tem aquela definição matemática? Então, imagina o seguinte, não só isso aqui te dá uma subvariedade, mas isso te dá folhas. Né? Então, você pode pensar que sua variedade é uma coleção dessas folhas, em que cada folha é essa superfície que satisfaz essa equação algébrica simples aqui. Tá? Ok. Então, aí vem essa definição aqui, tá vendo? Por que então ele faz essa imposição? Porque a sua subvariedade, ela poderia ser esquisita no seguinte sentido, ela poderia ter um pedaço dela que é... Tá vendo? Essa folha aqui, ela é bidimensional. Se você for pensar nesse paraboloide, nesse hiperboloide, é um hiperboloide bidimensional. Dá para ver simples aqui, né? Se você tem
3 coordenadas, e você exige, por exemplo, que P0 é maior que 0, isso aqui te define unicamente um ponto dado 2 coordenadas, ou seja, dado P1 e P2, você pode calcular sempre P0. É só você resolver essa equação aqui, e na hora que você tirar a raiz, você seleciona a parte positiva da raiz, porque está exigindo isso aqui, certo? Isso aqui é o que eles chamam de próprio e ortocrono, né? Porque está na direção do tempo. Então, essa subvariedade aqui, ela é sempre bidimensional. Mas você poderia pegar uma subvariedade esquisita, um subconjunto esquisito, em que num pedaço ele é unidimensional e outro pedaço ele é bidimensional. Então, essa exigência aqui está fazendo que o mapa daquele seu subconjunto, o mapa da interseção dos dois seja igual à interseção do mapa do subconjunto com o RK, para um K fixo. Isso está fixando a dimensão, tá vendo que o K está entre 0 e n, então ele é um subconjunto, é uma subvariedade com uma dimensão menor ou igual à sua própria variedade. Entendi, muito obrigado. Deixa eu ver, ele até fala aqui na 2.3. Mas essa figura não ajuda muito. Não ajuda. Professor, naquela figura que você fala que não ajuda muito, a variedade N seria aquela linha? Só a linha em si? E daí... A variedade N seria o hiperboloide. Tá. Né? Então aqui, ó, esse cara aqui esse U aqui seria justamente o subconjunto que contém aquele hiperboloide, né? E aí o complemento dele para ter o mapa na própria variedade seria com R1 aqui. Então, professor, só para ter certeza, então quando a gente está falando que é on-shell, a gente está falando que é alguma coisa que está ocorrendo em um subconjunto da nossa variedade. Isso, e esse subconjunto tem uma dimensão fixa. Okay. Então, uma subvariedade é um subconjunto da variedade em que os mapas os mapas dela sempre levam para um subconjunto do RM com a mesma dimensão. Certo. Não, ok, obrigado. Tá, então, por exemplo, qualquer dinâmica dessa partícula que você está descrevendo, quando você está querendo falar uma solução shell do movimento dessa partícula, você está querendo dizer que ela está presa nessa e ela nunca vai sair daí. Ok, obrigado. Valeu. Exatamente. Então, quando você vai fazer física de partículas, se você vai fazer aquelas integrações de partículas virtuais, as partículas virtuais, elas não necessariamente estão on-shell, elas não necessariamente satisfazem essa condição aqui. Mas, por exemplo, os vértices que saem do seu... Ou seja, as partículas reais que saem dos vértices do que você está calculando, aí elas têm que estar on-shell, porque elas são partículas reais que o detector vai detectar. Então, elas têm que satisfazer essa condição aqui. Então, a dinâmica, digamos, da parte perturbativa, ela se dá no espaço inteiro, né? Enquanto as partículas mesmo reais, elas vão estar sempre nessas folhas, nesses hiperboloides. Entendi. Valeu, professor. Se tem mais alguma pergunta? Professor. Pode falar. Mais uma vez, no item 5 da página 64, ele fala que o produto cartesiano de duas variedades vai resultar numa variedade também, e ele fala para fazer isso de exercício. Só que eu não faço a menor ideia como eu provo isso. Você poderia dar um norte para mim? Ou alguma coisa parecida? Tá, o que é o produto cartesiano?
que é esse produto cartesiano aqui? M1, M2. Vocês sabem dizer? Alô? Não, não sei dizer. Então, ó. O produto cartesiano de dois conjuntos é o conjunto dado por P1, por pares ordenados, P1, P2, tá? Tal que P1 pertence a M1 e P2 pertence a M2. É só isso, tá? Então você tem esses pares ordenados aqui, ok? Então, para isso ser uma variedade, o que você precisa agora? De uma Você precisa dos carta? mapas, né? De um mapa. Isso. Então, digamos que você está aqui num certo ponto, né? Digamos que essa sua variedade aqui seja essa variedade M, tá? Um ponto dela vai ser P1, P2, certo? Então, se você pegar agora um subconjunto U1, que é subconjunto de M1, e um U2, que é subconjunto de M2, você pode chamar U como sendo U1 união U2. E você chama a sua carta Φ, né, como sendo uma carta que é assim. Ele é um par ordenado de cartas, que eu tenho Φ1, que atua na primeira parte do par ordenado, e o Φ2, que atua na segunda parte do par ordenado. Significa que Φ, digamos que seja o ponto P, tá? Então você define que Φ de P é idêntico, é definido por Φ1 de P1 com Φ2, tá? Tá acompanhando até aqui? Tô sim. Então, o que significa? Agora, o que é um par ordenado em que eu tenho... Lembra, o que é Φ1 de P1? Isso aqui vai ser um ponto em RM1, né? Digamos que as cartas, né? A carta que leva... a carta que leva Φ1, que leva um aberto U1, leva U1, né? Em R, M1, né? E Φ2 leva o 2 em R, M2, tá? Então, quando eu calcular Φ1 e P1, isso vai ser um vetor em RM1, certo? Só que um par ordenado em que esse cara é um vetor em RM1 e esse cara é um vetor em RM2, eu posso escrever isso aqui como sendo um elemento de R, M1 mais M2. Certo? Certo. Então, acabou. É só mostrar que tem um mapa. É só você mostrar que tem todas as características que uma variedade tem, né? Que ela tem para qualquer ponto nessa sua variedade, para qualquer ponto dessa sua variedade, existe um subconjunto aberto, acabei de mostrar, que é esse cara aqui, né? E para esse subconjunto aqui, eu tenho um mapa, que eu acabei de mostrar, como é que pode construir explicitamente, que mapeia esse ponto para um ponto de um RM com sempre a dimensão é a mesma, está sempre aqui. Então eu mostrei que esse produto cartesiano tem todas as características necessárias para que M seja agora uma variedade. Entendi. Obrigado. Professor, esse produto cartesiano poderia acontecer com duas variedades diferentes? Você pegou M1 e M2 que vem de um aberto dentro de M. Mas se eu poderia pegar um M produto cartesiano com N, por exemplo, e fazer a mesma coisa, definir um
aberto U que vem de M e outro aberto V que vem de N, pegar 2 mapas, Φ que vai para RM e o outro, Φ1 que vai para RM e o Φ2 que sai de V e vai para RN, por exemplo, e definir o produto cartesiano da mesma forma que você fez agora? Eu poderia fazer isso? Pode Daí, sim. A variedade que você ganha desse produto cartesiano vai ter a dimensão, não é dimensão, mas ele vai acabar saindo, ele vai sair em um RM mais N, no caso, mesma coisa? Exatamente. Professor, eu vi um exercício assim, e ele estava colocando a necessidade de você fazer o mapa inverso também. E ele falava que isso dava a propriedade de continuidade, dava essa questão falava da questão da continuidade da variedade. E aqui eu vi que você não fez nada dessa parte de fazer um mapa inverso. Isso é algo Isso. Para você ter uma variedade, você tem que mostrar. Porque eu realmente não fiz a coisa completa. Para você mostrar que a variedade, você precisa mostrar também que o mapa inverso é contínuo. Esse mapa inverso é contínuo, o que isso significa? Essa parte que eu não entendi na explicação dele. Essa questão de contínuo e o mapa ser contínuo. É a mesma coisa que quando a gente falava de continuidade em cálculo, por exemplo, uma função é contínua e a gente definir daquele jeito, ou é uma coisa um pouquinho diferente porque a gente está falando de variedade agora? Não, como todos os outros conceitos, o conceito de continuidade, ele nasce naquilo que vocês aprenderam em cálculo, ele é generalizado para um caso mais geral, para esse caso de espaços topológicos, né? Então, o que você está dizendo aqui é que o que você precisa mostrar para terminar a prova é que esses mapas aqui, você sabe que individualmente eles são contínuos no sentido de que aqui é uma definição formal de continuidade, tá? Então, você vai dizer que esses mapas aqui, eles são contínuos se a pré-imagem, tá? Digamos que esse aqui seja tem uma variedade M, né? Eu tenho o subconjunto U, e o Φ me leva para o R. E aqui no R, esse subconjunto aqui, vou chamar ele de L, tá? Esse aqui é o subconjunto que corresponde ao mapa de todos os pontos de U para RN, tá? Então, o pré-aberto desse cara aqui, a pré-imagem desse cara aqui é, obviamente, U, tá? Por definição, acabei de definir assim. Você diz que uma função, ela é... Pode falar. Não, professor, pode continuar, desculpa. Então, você diz que uma função ela é contínua se a pré-imagem de um conjunto aberto é também um conjunto aberto. Entendi. Então, agora, o que você teria que fazer é mostrar que a pré-imagem dessa função é um conjunto aberto. Então, se você pega a pré-imagem desse cara aqui, né, você vai ter um par ordenado em que o primeiro item do par é um aberto do M1 e esse cara aqui é um aberto do M2. E aí você tem que mostrar que o par ordenado de pontos de conjuntos abertos também é um conjunto aberto no seu espaço final. Certo? Professor, uma coisa. Aqui no caso, você definiu o U como o U1, conjunto U2, certo? União U2, certo? Mas se eu pegar duas variedades, M e N, no caso, eu não precisaria fazer isso, certo? Porque eles não estão... você ainda teria que pegar o conjunto desse U e V, no caso? É a terceira linha de baixo para cima. Você teria que escrever essa linha ainda? O U igual a união de U1, U2, mas só que no caso, naquele exemplo que eu dei, que você pega duas variáveis distintas, o M e o N. E daí eu teria o U e o V. Eu teria que definir, por exemplo, um W, que seria U, união... Você precisa definir o que você está chamando de subconjunto aberto na sua variedade do produto cartesiano. Ah, tá. Então seria esse W, que seria o U, união V. Isso. E esse U, união V... Ah, não, desculpa, professor. Daí é a questão da continuidade agora, voltando à questão da continuidade. Você teria que falar que essa segunda linha...
Espera um pouquinho, eu acho que eu já sei, pode ser onde pode estar a sua confusão. Isso aqui, na verdade, não é isso. É isso aqui. Ah, ok. É o produto cartesiano. No caso que quando você pega, no caso quando você trabalha com uma variedade, aquilo lá pode entender como união. Isso, exatamente. Ah, tá. Ok. Beleza. Obrigado, professor. O mais geral é, isso que eu escrevi agora. E aí, pessoal? Eu acho que por exemplo, eu não tô mais com dúvida, não. Eu acho que deu para entender tudo. Tá. Então, novamente, eu estava principalmente querendo testar o Meet, né? E agora eu vou testar se a gravação vai funcionar direitinho, vou disponibilizar. Eu acho que funcionou melhor do que da minha tentativa de ontem, somente que agora foi tudo pelo Meet. E como é que ficou a passagem, o tamanho da letra? Ficou tudo bom para vocês? Pra mim, tava bom. Pra mim ficou bom Tá também. ótimo. Tranquilo, professor. Tá. Então, o que eu vou fazer nas próximas aulas, né, que a gente vai começar não na semana que vem, mas na outra, é que antes da aula eu vou fazer, é o que eu não decidi ainda, o que vai ser mais prático, eu vou fazer notas de aula, justamente para vocês poderem estudar de forma mais concentrada, né? Então vocês estudem pelas notas de aula e as notas de aula vão ter referências para o livro, caso vocês queiram mais detalhe, mais profundidade, ou um exemplo ou outro, certo? Porque, de fato, principalmente no de física matemática, né, o livro ele é muito profundo em algumas dimensões e vocês ainda não têm como saber o quanto vocês precisam se aprofundar numa coisa ou em outra. Então, eu acho que as notas vão ser pelas notas, eu acho que vai ser mais fácil para vocês acompanharem. Tá? E aí eu preparo as notas, vocês estudam as notas, o livro também precisa ser lido, né? Eu acho que vai ser muito bom vocês lerem também, mas vocês usam ele como amparo, não é? Como uma extensão. E aí, durante a aula, eu discuto as notas e qualquer dúvida que vocês possam ter sobre as notas e os livros, né? Professor, você vai disponibilizar essas notas no mesmo dia que você falar para a gente estudar aquela matéria, que seria na aula anterior? Isso. Então, o ideal, eu não sei quanto eu vou conseguir fazer isso no prazo, mas eu devo conseguir, pelo menos na semana anterior, disponibilizar as notas da semana seguinte. Ou melhor ainda, na verdade, para eu poder me organizar, é se eu conseguir preparar sempre 2 aulas na frente, né? Então, digamos, numa semana, por exemplo, no final da semana que vem, né? A semana que vem a gente não vai se encontrar, em princípio, a não ser que exista uma necessidade. No final da semana que vem, eu mando para vocês as notas das próximas 2 semanas. Né? Aí, no final da semana seguinte, eu mando da semana que vai ainda vir, né? Da outra semana. E aí eu sei que vocês vão ter um material de uma semana à frente, que aí fica, acho que fácil para todo mundo acompanhar. Perfeito. Valeu. Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então o teste que eu quero fazer, se alguém tiver dúvida, pode falar ainda, tá? O teste que eu vou fazer agora, quando a gente terminar aqui, é disponibilizar no Google Drive, desculpa, no Classroom, o vídeo dessa aula, tá? Para que vocês possam assistir de novo. E é isso. E aí eu mando para vocês, vou fazer sempre pelo Google Classroom. Eu vou botar sempre as notas como uma atividade, e aí no dia da aula vocês botam a atividade como entregue, tá? Só para eu poder ter um controle de quem já estudou aquilo ou não. Que aí eu consigo ver o que está acontecendo aqui. E aí eu vou usar as mesmas coisas, eu vou usar as mesmas ferramentas para depois entregar as listas de exercício e assim por diante, para a gente, porque eu acho que facilita o controle de vocês e o meu. Tá? E, bom, e qualquer dúvida, questionamento e tal, vocês podem falar comigo, pode mandar e-mail, o ideal é sempre usar o Classroom, porque aí todo mundo pode ver, né, e interagir. E, bom, e é isso. Perfeito. Professor. Beleza? Beleza. Então tá, pessoal, até mais. Boa tarde para vocês.
Até Gostei mais. também, Boa professor. tarde, professor. Até mais. Tchau, Tchau. Obrigado. Até mais, Até, galera. boa tarde.